A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da diretoria da igreja, lideranças, dirigentes de congregação, irmãos e amigos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Juiz de Fora. Sou o pastor Moisés, estou aqui para desejar boas festas e um feliz Natal. Que o Senhor Jesus continue derramando as suas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família em todo o tempo. Receba o abraço da minha família para a sua família e um Feliz Natal. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical. Essa Escola Bíblica Dominical é a última deste ano, então nós vamos fazer uma lembrança, vamos relembrar de cada uma escola que tivemos durante esse trimestre e depois estaremos estudando a lição número 13. Então, encerramento do quarto trimestre na AD Brasil, aqui na Central. Estamos relembrando todas as lições que estudamos e depois damos sequência com a lição número 13. A lição número 1, nós estudamos as raízes do pentecostalismo no Brasil. Por que nós somos chamados de igreja pentecostal? Porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes e ali o Espírito Santo foi derramado e os dons espirituais distribuídos com a igreja, e por isso a igreja cresceu e continua crescendo, obedecendo a ordem de Jesus de pregar o evangelho até os confins da terra. Na lição número 1, nós vimos algo muito importante no rodapé da nossa revista. A igreja e o Espírito Santo sempre estiveram juntos e estão juntos. A igreja e o Espírito Santo. No final, nós vamos ver que até no Apocalipse, nós vamos ver a igreja e a noiva clamando: ora vem, Senhor Jesus. Então, o nosso texto áureo da lição número 1 foi este: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus, antes de ir ao céu, ele deu essa ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Este ide, no imperativo aqui na nossa língua portuguesa, no grego dá uma ideia de gerúndio, indo, por onde você for, indo, pregai o Evangelho a todas as nações. Então, Jesus, comissionando os seus discípulos, mostrou para eles que tinha muita coisa para fazer, dar sequência ao trabalho que ele fez. Esta é a missão que ele deu à igreja, mas ele não deixou a igreja desprovida, derramou o Espírito Santo com seus dons espirituais, capacitando para realizar a obra de Deus. Então, a nossa verdade aplicada da lição número 1 é essa aí: até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação, manter-se dependente da operação do Espírito Santo. A igreja continua nessa dependência do Espírito Santo. A nossa mensagem pregada chega até o ouvido do ouvinte, e do ouvido ao coração, quem leva é o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Na lição número 2, nós aprendemos que as promessas da vinda do Espírito Santo. Já havia promessa no Antigo Testamento que o Espírito Santo seria derramado. Principalmente o profeta Joel, ele foi bem enfático nesse sentido aí. Havia promessa que haveria um momento de um derramar do Espírito Santo. Então, e quando chegou a festa do Shavuot, ou a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, o Espírito Santo foi derramado e nasceu a igreja. E na festa da colheita, ou festa das primícias, nasceu as primícias da igreja, que são os primeiros cristãos convertidos. A Bíblia vai nos ensinar em diversas partes que nós cristãos somos as primícias de Deus, aqueles que se converteram e anunciaram
anuncia o Evangelho agora para outras pessoas. Isto aconteceu na festa do Shavuot, no Pentecostes. E o nosso texto áureo foi este aí. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia da festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não se fala que estava sentado ou que estava em pé, mas falam que estavam reunidos. Toda a união mexe com o coração de Deus e Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes por causa da união. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava em um líder, em um profeta, em uma profetisa ou um rei. O Espírito Santo se manifestava. No Novo Testamento, nos dias atuais, o Espírito Santo atua na conversão. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e capacita os santos a pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a verdade aplicada foi esta: o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Já estava no plano de Deus enviar Jesus Cristo. Jesus fundaria a igreja e esta igreja seria revestida do poder para dar continuidade e expansão do Evangelho até os confins do mundo. Na lição número 3, nós estudamos a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Às vezes nós queremos limitar, achar que a ação do Espírito Santo foi só depois do Pentecostes, mas ele já estava atuando desde a criação do mundo. Então, o Espírito Santo, desde a criação ao Pentecostes, houve uma ação muito grande e está registrado no Antigo Testamento, muitas manifestações do Espírito Santo. E o texto áureo foi escolhido este aqui: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. E isto o salmista lá no Salmo 104, 1000 anos antes de Cristo, ele está dizendo: o Espírito Santo cria e o Espírito Santo renova. Hoje, o Espírito Santo cria, o Espírito Santo renova. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Não houve um tempo determinado para a atuação do Espírito Santo. Ao tempo todo ele está falando conosco. E a verdade aplicada é esta aqui: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Desde a criação do mundo, que ele pairava sobre a terra gerando vida, ele teve com Jesus, ele ungiu Jesus e ele unge a igreja para gerar vidas. Então, na lição número 4, nós estudamos o batismo com o Espírito Santo, distinção, a evidência, os propósitos e os resultados do batismo com o Espírito Santo. A importância do batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo, no original do grego, dá o sentido de mergulho. Quando se fala em batismo com o Espírito Santo, está falando de uma pessoa totalmente envolvida com o poder do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Sempre lembrar que no dia do Pentecoste o Espírito Santo desceu, encheu toda a casa onde eles estavam e também encheu o coração de cada um que ali estava, e saíram dali capacitados para realizar a obra de Deus. Por isso nós vemos o grande crescimento da igreja primitiva e estamos vendo nos nossos dias atuais o crescimento através do Espírito Santo. O texto áureo foi escolhido, foi esse: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos que estavam ali, quase 120 pessoas, foram batizadas, renovadas, foram cheios do Espírito Santo. E é esta a ênfase que esta revista tem trazido para nós nesse trimestre: ser cheio do Espírito Santo continuamente. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo.
A verdade aplicada foi essa: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. O Espírito Santo age para converter alguém, para salvar alguém. O batismo com o Espírito Santo já é uma outra experiência, é um revestimento do poder para realizar a obra do Senhor. É uma experiência evidenciada pelo falar em outras línguas, visando a capacitação e a evangelização. O Espírito Santo atua primeiramente para salvar uma pessoa e depois ele age capacitando essa pessoa para levar o evangelho até outras pessoas. O Espírito Santo e a obra missionária. Sem dúvida, o Espírito Santo à frente da obra missionária. Na lição número 5, nós estudamos os dons de revelação. Aí, nós começamos a meditar um pouquinho mais sobre esses dons derramados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes e que são também até o dia de hoje derramados para a capacitação da igreja. E o texto áureo foi esse, 1 Coríntios 12, 14. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós separamos assim dessa forma para ficar bem visualizado. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todos os dons espirituais cooperam para uma ação em conjunta, para a união da igreja. Por isso esse mas bem destacado aqui. O Espírito é mesmo, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, qual é a origem dos dons? De onde vem? Os dons espirituais são dons da graça de Deus, são presente de Deus, não é pelo nosso mérito, mas Deus nos capacita com esses dons para nós realizarmos a obra de Deus. São presentes, gratuitos e imerecidos que Deus nos concede para nós louvarmos a Ele e realizar a sua obra na face da terra. Então, a verdade aplicada foi esta: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para a sua edificação. A igreja e o Espírito Santo, sempre numa união, nós dependeremos continuamente do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Nós não conseguimos convencer alguém, nós não conseguimos capacitar alguém. O Espírito Santo consegue convencer e o Espírito Santo consegue capacitar para a obra de Deus, servindo por meio dos dons espirituais. Isso é muito importante, cada um localizar o dom que Deus tem te dado e tudo isso trabalhar para o corpo de Cristo. Na lição número 6, nós estudamos os dons de poder. Antes falamos sobre os dons de revelação, algo que recebemos de Deus. Agora os dons de poder, para realizar algo em nome do Senhor. E o texto áureo foi esse: e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então Deus usava Filipe para realizar milagres e por isso a multidão prestava atenção no evangelho que ele pregava. A importância dos dons espirituais, dos milagres, das maravilhas acontecer no meio da igreja, porque testifica que o evangelho é verdadeiro. Então, os dons espirituais, eles estão assim distribuídos. Existem os dons de elocução, que são os de falar, de transmitir, de proclamar. Quais são os dons de elocução? A profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Quais são os dons de revelação recebido de Deus? A palavra de sabedoria, a palavra de ciência e o discernimento de espírito. E quais são os dons de poder para realizar algo em nome do Senhor? A fé para realizar obras, curas e milagres. Curas e milagres são distintos porque curas são curas. Milagres pode ser ressurreição, pode ser milagres na natureza, como nós já vimos muitos casos na Bíblia. Então há uma diferença. Os dons espirituais estão divididos em três categorias: elocução, revelação e poder. E cada um deles também tem 3, formando assim esses 9 dons espirituais.
Verdade aplicada: cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Se nós quisermos trabalhar na evangelização e na edificação da igreja, buscar os dons espirituais, que Ele vai nos capacitar para a realização da obra. Como usar o seu dom espiritual? Cada um vai se identificando naquilo que Deus tem usado, que não é um dom, não é uma capacitação assim profissional ou uma capacidade natural. É algo de Deus que vem sobre a pessoa, que atua na pessoa para a realização da obra do Senhor. Na lição número 7, nós estudamos os dons de elocução, os dons de proclamação. Então vamos ver. Na lição número 7, os dons de elocução também são denominados verbais, inspirativos, caracterizam-se pela expressão vocal, sempre de maneira sobrenatural. Não é o falar bem por uma capacitação natural, mas é o falar ungido na direção de Deus, na expressão de Deus, numa expressão espiritual. É um dom de Deus, e isto é a elocução. O texto áureo escolhido foi esse: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A pessoa que tem o dom de profetizar, profetizar significa falar para frente, proclamar. Ele tem este dom de Deus que não é natural, vem de Deus e tem 3 objetivos: edificar, traz o crescimento da igreja; exortar, que no original do grego significa animar. Exortar significa dar ânimo, e também consolar aqueles que precisam de consolo. A pessoa com esse dom abrange essas 3 áreas tão necessárias, e toda pessoa que adentra a porta da igreja ou que nós encontramos por aí, ela está precisando de uma coisa nesta área: algo que edifica, algo que anima e algo que consola. E como vamos fazer isso? Através do dom do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Então, a pregação da palavra de Deus também é uma profecia, ou seja, a maior profecia, porque é tirada da palavra de Deus, que é a maior profecia já revelada para nós. Então, os nossos púlpitos são usados com mensagens proféticas que exorta, que consola e que edifica continuamente. A verdade aplicada: as manifestações do Espírito em profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas, ou seja, de elocução, resulta na edificação, exortação e consolação do corpo de Cristo. É interessante que aquela pessoa que é usada dentro da igreja, nos momentos de mensagem, de pregação, de transmitir à igreja uma mensagem, ela preocupa em edificar, animar e consolar. Sempre haverá gente nesta condição precisando de ouvir uma mensagem de ânimo, de consolo, uma mensagem de edificação, de aprendizado. Então, pregar o que está na Bíblia, mesmo os dons espirituais se manifestando nas nossas vidas, nós profetizamos, mas profetizamos em conformidade com a Bíblia. Os profetas e profetisas do Antigo Testamento profetizavam com base no Antigo Testamento. Hoje, nós e a igreja, nós profetizamos e falamos com base em toda a palavra de Deus. Não há contradição entre o que profetizamos e o que está na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Na lição número 8, nós estudamos capacitados para servir uns aos outros. Para que Deus vai nos dar esses dons? Para que nós possamos servir um ao outro, e assim a igreja é edificada. Através dos dons de uma pessoa, eu sou edificado. Através dos dons que Deus me usa, outra pessoa é edificada. E assim a igreja é alimentada espiritualmente e cresce, tanto na qualidade quanto na quantidade, qualitativamente e quantitativamente, com a operação do Espírito, dos dons do Espírito. Para esse motivo foram dados esses dons.
Então a igreja sempre unida, os dons de Deus sempre para unir a igreja, um edificando o outro, um sendo usado no seu dom para edificar os outros, e todos são igualmente importantes. O texto áureo escolhido foi este: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, cada membro do corpo tem o seu valor, são igualmente importantes. Na igreja também, todos são importantes no reino de Deus, e o seu dom, o dom que Deus deu a cada um, isso vai fortalecer toda a igreja. A propósito, qual a sua função como membro do corpo de Cristo? Você já se localizou o seu dom? Você já localizou dentro do reino de Deus? Qual é a sua função? Cada um de nós está na igreja por um propósito, para ajudar uns aos outros a nos fortalecer e para ganhar almas para Jesus. Qual o seu lugar no corpo de Cristo? É muito importante a gente localizar e realizar a obra de Deus. Então, a verdade aplicada foi esta: devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons, distribuídos segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro e do corpo de Cristo. Então, nós devemos ser zelosos, cuidadosos com dons que Deus nos deu. Para quê? Para que nós possamos edificar um ao outro e toda a igreja seja edificada. Então, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, todos os membros de igual valor perante o Senhor. Na lição número 9, nós estudamos os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que os santos, os salvos, sejam aperfeiçoados. Nós buscamos uma perfeição, estamos buscando a perfeição. Deus conversando com Abraão, Abraão tinha 99 anos e Deus disse: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Busque mais o aperfeiçoamento. Todos nós na igreja estamos buscando este aperfeiçoamento. E os dons de Cristo servem para isso. Nós vamos nos edificando um ao outro através dos dons operantes em nossas vidas. O texto áureo escolhido foi esse: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É uma graça. Mesmo as pessoas tendo o dom, precisa saber que esses dons vão operar nas nossas vidas por causa da graça, por causa de um favor imerecido. Eu não posso só ter por base o dom que Deus me deu. Além de eu ter o dom que Deus me deu, eu dependo da graça para que esse dom se manifeste em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, para a edificação da igreja. Então, edificar todo o corpo de Cristo. Eu coloquei essa figura para nós lembrarmos que os dons são presentes. É algo que Deus nos presenteou para que nós sejamos capazes de ajudar uns aos outros de uma maneira sobrenatural. Não é uma capacidade natural, mas algo que Deus nos dá para ajudarmos uns aos outros na edificação da igreja. A verdade aplicada: os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Então, os salvos vão sendo aperfeiçoados até a vinda de Jesus. Todo dia nós estamos crescendo espiritualmente. Aí, para isso, ele nos dá esse dom, ele provê a igreja com dons para a nossa edificação. Então, para que esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esses dons, essas manifestações do Espírito Santo e principalmente a presença do próprio Espírito Santo como pessoa da Trindade para a edificação da igreja até a volta de Jesus. Na lição número 10, nós estudamos o amor, marca do cristão cheio do Espírito Santo. Como nós
nós conhecemos que um cristão está cheio do Espírito Santo? Através da prática do amor. Então não é pelo muito falar ou por muito agir, mas nós vemos na pessoa que existe amor. E isto é um sinal de um cristão. E o texto áureo é este aqui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, de todos os dons, de todas as virtudes que Deus nos capacita, o maior deles é o amor. Porque Deus agiu por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor tão profundo que Deus derramou, ele é suficiente para atuar nas nossas vidas e nós distribuirmos com os nossos semelhantes. Então, a marca de um cristão é o amor. A verdade aplicada: o amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca e uso pelos dons espirituais. Quando nós amamos as coisas de Deus, buscamos os dons espirituais, visando a edificação da igreja e a glória de Deus. Aqui está muito importante a gente pensar nisso. Os dons para edificar a igreja, e sempre pensar que é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Deus nos capacita para algo, sempre para a glória do nome de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, assinado Jesus Cristo, todos nós conhecemos. Na lição número 11, nós estudamos o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Até aqui nós estávamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, algo que Deus nos dá. Agora vamos falar sobre fruto. Não é algo que Deus nos dá. Fruto é algo que você planta e colhe. Mas mesmo para plantar e colher um fruto espiritual, o Espírito Santo também nos ajuda. Ele nos ajuda na edificação, no crescimento, na oração, no desenvolvimento desses frutos. Eles crescem porque o Espírito Santo age em nós. Mas há uma diferença do fruto do Espírito dos dons espirituais. Dons vêm de Deus diretamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo reparte os dons como Ele quer. O fruto, Ele nos dá força para plantar e colher e desenvolver. Quanto melhor cultivarmos, melhor o fruto a ser colhido. Então, o texto áureo escolhido foi esse: mas o fruto, sempre no singular, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui ele vai então falar dos frutos do fruto do Espírito, dividido em várias virtudes. É um fruto do Espírito atuando em várias virtudes na nossa vida. Assim nós vamos comentar, foi comentado nesta lição. E o que é fruto do Espírito? É um fruto que ele subdivide: amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Isto é um fruto do Espírito. A verdade aplicada foi esta: é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa, a manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Se nós buscamos produzir frutos do Espírito, não há oportunidade para as obras da carne atuar em nossa vida. É o que ele vai chamar de fruto do Espírito, uma busca constante para crescer espiritualmente e exalar aquelas virtudes que nós falamos ali anteriormente. Então, a longanimidade é um fruto do Espírito. Olha, exercendo a longanimidade, a pessoa vai dando um tempo, vai orando, e ao momento certo Deus entra com a sua operação. Na lição número 12, nós estudamos o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Então agora a pessoa tem um fruto que ele desenvolveu e está desenvolvendo cada vez mais. Isso como na natureza, quanto mais cuidamos da planta, mais o fruto vai sair melhor, para que nós vejamos que valeu a pena a gente cuidar daquele fruto do Espírito. Lição número 12, então.
O texto áureo escolhido foi esse: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós estamos diante de dois caminhos, continuamente inclinando para as coisas do Espírito, para que não haja oportunidade para as obras da carne, as coisas da carne. O fruto do Espírito é o fruto, no singular, uma atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, volta novamente a lembrar que é um fruto com 9 virtudes neste fruto. A verdade aplicada: a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Então, quanto mais desenvolve o fruto, menos oportunidade tem para as obras da carne. Então, dessa forma, eu acho que fica mais claro para a gente entender. O fruto do Espírito é alegria. Um fruto com os seus gomos, com as suas divisões. Então, nós vamos desenvolvendo essas virtudes, mas o fruto é único. Então, assim nós fizemos uma revisão até a lição número 12. E hoje, dia 25, é o dia da lição número 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar agora que o Espírito Santo, ele veio no Antigo Testamento, ele estava desde a criação, ele sempre esteve com a igreja, ele manifestou de diversas formas no Antigo Testamento, foi derramado no Novo Testamento no dia de Pentecostes, capacitou a igreja com dons espirituais e a igreja cresceu, também agiu nas nossas vidas, ensinando-nos a produzir fruto espiritual, cheio de virtudes. Agora, na lição número 13, não poderia ser outra que lembrar que o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo fica com a igreja até ao arrebatamento. Nós vamos ver isso no último slide. Então, a lição número 13 tem por título o texto áureo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus sempre usou essa expressão quando ele pregava aqui na terra: quem tem ouvidos, ouça. E depois, no Apocalipse, quando ele escreve as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, ele termina cada carta com essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus nos chama para ouvir, entender, buscar mais, compreender mais o que Deus está falando. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A verdade aplicada de hoje: podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Cristo. Então, estudamos até a lição número 12, que o Espírito Santo nos capacitando para a obra, convencendo, fazendo uma obra gloriosa. Agora nós estamos estudando que ele também nos prepara para o encontro com Jesus nos ares quando ele voltar. O Espírito Santo tem uma obra completa, maravilhosa. E Jesus mesmo disse: quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar muitas coisas para vocês. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador, está do nosso lado em momentos difíceis, em todos os momentos, ele está conosco. O texto de referência da lição 13, do dia 25 de dezembro, é este aí. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele quer que tenhamos esperança. Para isso precisamos de saber dessas promessas, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem em Deus, os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A Bíblia é bem claro que os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. E Paulo diz que ele quer que nós saibamos disso.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando do arrebatamento. E quem nos prepara para este arrebatamento, para esse encontro com o Senhor? O Espírito Santo. Ele tanto nos preparou para trabalhar na obra, como nos deixa preparados para encontrar com o Senhor. Então, um dia a trombeta vai soar. Na que hora? Não sabemos, mas devemos estar preparados. E o Espírito Santo está agindo dia a dia em nossas vidas. A introdução da nossa lição 13. Encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo, cumprindo a missão e não perdermos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então ele está dizendo, o Espírito Santo nos capacitando para trabalhar e não perder de vista que a qualquer momento a trombeta soará chamando os cristãos, e o Espírito Santo sempre conosco. Para isso, devemos ser cheios do Espírito Santo todo dia. Não sabemos o dia da volta do Senhor. Então, seja cheio do Espírito Santo todo dia, que estará preparado para encontrar com o Senhor. No tópico 1 da nossa lição, muito importante, o Espírito Santo na vida da igreja. O que traz vida e alegria para a igreja é a presença do Espírito Santo. É um lugar diferente, é uma reunião diferente, é um lugar diferente, é um lugar onde o Espírito tem espaço, tem liberdade de operar. O Espírito Santo como outro Consolador, Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador, porque Ele é o Consolador. Ele nos consola por ter nos salvado, Ele nos consola porque está à direita de Deus intercedendo pelo Pai, mas Ele diz, o Espírito Santo será outro Consolador, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, está atuando no corpo de Cristo continuamente. Olha que Jesus falou lá em João 14, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse que ia partir depois do seu ministério, mas agora o Espírito Santo estaria conosco continuamente. O Espírito Santo está revestindo de poder, concedendo dons espirituais, guiando o povo de Deus em toda a verdade. O Espírito Santo revelou a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Agora ele pega a palavra que está na Bíblia e coloca no coração a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo atuante dia e noite em nossas vidas. Então, e enche nos nossos corações, não só enche a igreja, o ambiente, mas enche o nosso coração. Parte daqui, isso faz nós andarmos com Deus bem mais próximos. O Espírito Santo está produzindo fruto, com as qualidades do caráter de Cristo, preparando, despertando, alertando o povo de Deus quanto à necessidade de aguardar a bem-aventurada e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está continuamente nos chamando a atenção para a volta de Jesus. Olha que diz a palavra de Paulo a título, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está sempre nos lembrando que nós temos uma bem-aventurada. Bem-aventurada é mais que feliz esperança. Nós não esperamos em Cristo só para as bênçãos materiais. Sim, são de Deus, mas Ele nos alerta para a bênção espiritual, a maior bênção de encontrar com Jesus nos ares. Sempre olhando para cima, efeitos da bem-aventurada esperança. Deus abençoando-nos na terra, mas sempre atento para a volta de Jesus, que é a bem-aventurada esperança. 1.1. Evidências de uma igreja que está preparando para o arrebatamento. O que mostra que a igreja está preparando, está buscando estar preparada para o arrebatamento?
Ao refletirmos sobre este assunto, nossa mente é direcionada para a igreja dos tempos apostólicos. Lembra da igreja primitiva, como era? Eles trabalhavam cheios do Espírito Santo, mas eles esperavam que Jesus ia voltar naquela época deles. Tanto é que eles não preocuparam de imediato escrever livros ou escrever os evangelhos, porque eles esperavam que a volta de Jesus seria naquele dia. E hoje, nós olhando para a igreja apostólica, muito mais estamos próximos da volta de Jesus, e teremos que estar atento e voltado a nossa visão para o alto, porque a vinda de Jesus se aproxima. Pois vemos em Atos e nas epístolas, nas cartas, características que marcaram aquela geração. A primeira geração da igreja esperava a volta de Jesus, e nós hoje, mais ainda, estamos mais próximos da volta de Jesus. Atos dos Apóstolos, o propósito de Deus para a sua igreja. Se lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo e a igreja esperando a volta de Jesus para aqueles dias. E tem muitas características nesse livro, nesta igreja, que nós gostaríamos de passar para vocês. Primeiro, a igreja primitiva foi uma geração marcada, primeiro, pelo revestimento de poder. Era uma igreja revestida de poder, milagres aconteciam. 2, pelo intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus, como eles pregavam a palavra de Deus. 3, expectativa quanto à volta de Jesus. Então eles eram revestidos, eles pregavam e eles estavam esperando Jesus voltar naqueles dias. 4, pela ênfase no ensino quanto à perseverança. A igreja passou por muitas lutas, a igreja primitiva, muito maiores do que as nossas, mas perseverando, sempre confiante e perseverante na presença do Senhor. 5, pelo testemunho de vida. Todo mundo dava testemunho de Cristo, não tinha como esconder um Jesus tão maravilhoso que estava fazendo uma obra de salvação. 6, pela santificação. Santificação significa separado das coisas mundanas. E 7, pelo cultivo das virtudes cristãs. Além de separar das coisas mundanas, cultivava as coisas cristãs. Estas são as marcas da igreja primitiva. Então, Atos dos Apóstolos: permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos do poder de Deus. Jesus disse: ide pregar o evangelho. Mandou que pregássemos o evangelho a toda criatura, mas ele falou: espera até que vocês sejam revestidos. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a igreja foi revestida e iniciou-se a grande obra cristã que está até o dia de hoje em nosso meio. Portanto, é nas páginas das Escrituras Sagradas que devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus, que está se preparando para o arrebatamento. Nós olhamos para a igreja que pregava e que esperava a volta de Jesus. Nós pregamos e anunciando, aguardando a volta de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, a dinâmica do crescimento da igreja, fazendo discípulo, como a igreja primitiva cresceu, como a igreja de Deus expandiu. No dia de Pentecostes tinha gente de muitas nações, foram revestidos e levaram a mensagem para os seus países, para as suas terras. Houve muito lugar que Paulo chegou na obra missionária e ele disse: olha, alguém que já era crente antes dele, no batismo com o Espírito Santo, expandiu a mensagem do Senhor. 1.2. A igreja cheia do Espírito Santo. Como é importante ser cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a igreja buscar constante renovação, porque a pessoa recebe o Espírito Santo, é batizada, é renovada e não deve se acomodar, deve estar continuamente buscando uma renovação espiritual. Não encontramos no Novo Testamento o ensino de que o salvo, ao ser cheio do Espírito Santo uma vez, sempre estará cheio. Não contém isso no Novo Testamento. Nós buscamos, enchemos do Espírito Santo, compartilhamos o amor de Jesus e vamos buscar mais do encher do Espírito Santo.
Olha que está escrito em Atos 4. E tendo eles orado, veja que os discípulos foram batizados lá no dia de Pentecostes. Poucos dias depois, eles estavam orando de novo, buscando ser cheios do Espírito. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foram cheios no dia de Pentecostes, daqui a pouco já estavam orando para ser cheios de novo. É o mesmo que acontece com a águia, uma lição de vida e renovação. Tempos da águia. Chega um momento que ela precisa de renovar o bico, renovar as penas, renovar as unhas. Então o cristão está vivendo a sua vida cristã, mas sempre buscando ser cheio do Espírito, sempre buscando uma renovação. O apóstolo Paulo exortou a igreja, animou a igreja: enchei-vos do Espírito, ou seja, literalmente, continuar sendo cheios do Espírito, ser enchido repetidas vezes. Esse enchei-vos do Espírito tem mais esse sentido aqui, de ser enchido repetidas vezes. Não podemos desprezar o preparo concedido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, me incentivando o salvo em todo o seu ser, mente, coração, vontade, tudo envolvido pelo poder do Espírito Santo. Então, ser cheios do Espírito Santo não é estar cheio em algum ou outro momento, mas ser cheio do Espírito Santo. Sabe uma maneira fácil de encher do Espírito Santo? É nunca deixar se esvaziar, estar continuamente buscando e mantendo o nível de ser cheio do Espírito Santo continuamente, ser cheios do Espírito Santo. Faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar. Olha o que está escrito em Efésios: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, sempre louvando com hino, falando com os outros através de hino, cheio do Espírito Santo. Efésios 6, vós filhos, sede obediente aos vossos pais, faz isso na unção do Espírito Santo, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criando-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Trabalhai como se estivesse trabalhando para Cristo. Os filhos obedientes, os pais tratando os filhos com bondade, tudo isso, e conversando com um com o outro com salmos, na unção do Espírito Santo. Isto é ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Devemos ter em mente que é a ação direta do Espírito Santo que santifica a igreja. É o Espírito Santo que santifica a igreja, que purifica a igreja. Neste processo, um dos resultados reais e irrefutáveis da presença do Espírito Santo na igreja é o seu crescimento saudável. Isso é muito importante. Não só crescer, mas crescer de forma saudável, no verdadeiro conhecimento, na dimensão dos dons espirituais sobre as nossas vidas. Tudo isso é uma igreja saudável, uma igreja gentil, uma igreja amada, uma igreja que conhece a verdade e vive a verdade. Isto é uma igreja saudável. Então, santificação. Comprometidos com a ética do Espírito Santo. Uma igreja santa, ela vê qual é a ética do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina qual é a sua ética através da sua palavra. 1.3. O Espírito Santo protege a igreja. Isso é muito importante, que vive a expectativa do arrebatamento. O Espírito Santo, onisciente, sabe que Jesus vai arrebatar a igreja. Então ele protege a igreja, está sempre nos orientando, falando conosco o tempo todo, para nós seguirmos numa vida cheia do Espírito Santo em santificação. Ao fazermos uma leitura aprimorada dos evangelhos, vemos que Jesus recomendou aos discípulos
que não dessem início a qualquer obra sem que antes eles tivessem recebido o Espírito Santo. Jesus adverte para ficar em Jerusalém até que recebesse a promessa de Deus Pai. Então Jesus deu a orientação que eles fossem pregar, expandir a igreja, mas falou: primeiro fica em Jerusalém até vocês serem revestidos, que aí vocês farão a obra de Deus no Espírito Santo, o Espírito Santo na frente, trabalhando. Olha o que está em Atos. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E eles esperaram pelo menos 10 dias ali, né, no cenáculo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aconteceu o derramamento do Espírito e a igreja nasceu. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ela foi edificada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Então, o Espírito Santo e a missão da igreja. Deus não confiou só à igreja a missão. A missão está confiada ao Espírito Santo e à igreja. E nós podemos trabalhar na força, na unção, na sabedoria e com os dons do Espírito Santo. Após ter sido ressuscitado e subido ao céu, Jesus cumpre a sua promessa de que não deixaria órfãos seus seguidores. Ele disse: eu não vos deixarei sozinho. Não fique triste. Eles ficaram tristes quando Jesus disse que ia partir. Aí eles: não fique triste, eu vou deixar com vocês um Consolador. Jesus disse: e enviou outro Consolador, como ele havia dito. Cumpriu a promessa. Ele enviou o Espírito Santo ali entre 10 dias da subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. João 14, Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, porque Jesus é Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a nossa alegria, saber que o Espírito Santo está em nós. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco, para que fique sempre convosco. Uma companhia constante. O Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadia para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com o nosso Senhor nos céus. Então o Espírito dá ousadia para anunciar o reino, para implantar a igreja, para fazer a obra missionária, e ao mesmo tempo está preparada para subir a encontrar com o Senhor nos ares. Então, o pregador e o Espírito Santo. Cada um de nós somos pregadores, pregadoras. Se pregamos para uma pessoa, ou para 2, ou para 1000 pessoas, somos pregadores do Evangelho. E ele diz: o Espírito Santo estará com você. Como já foi dito, nossa pregação chega até o ouvido do ouvinte, e do ouvido ao coração, o Espírito Santo fará a obra. Tópico 2. O Espírito Santo, o Consolador indispensável na igreja. Não pode dispensar a operação do Espírito Santo na igreja. Ele é para a nossa época atual. Somos uma igreja pentecostal, que nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu para ficar e capacitar com dons espirituais e também desenvolver os frutos do Espírito na igreja. É indispensável a presença do Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, os primeiros discípulos aguardavam em oração. Uma boa dica, e aguardavam, mas em oração, e o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder. Jesus falou que eles seriam, eles ficaram orando, por intermédio da virtude do Espírito Santo que seria enviado, e o Espírito Santo desceu cumprindo a promessa de Jesus. Então, a ação do Espírito na pregação da palavra. Pregando a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Espírito Santo leva vida para os corações, para os ouvintes.
A partir da descida do Espírito Santo, após a primeira pregação, muitos se converteram, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até os dias de hoje. Então, quando o Espírito Santo desceu, nasceu a igreja. A igreja ainda ia ao templo para pregar lá no templo, que nós vemos a cura que Deus fez lá através de Pedro e João. Mas depois a igreja começou a reunir nas casas. E a casa de Maria, mãe de João Marcos, foi uma das casas onde tinha o cenáculo, que era a pregação da igreja ali na casa da mãe de João Marcos. Então, nos moldes da igreja primitiva, que tal? Nos moldes da igreja primitiva, no modelo da igreja primitiva, pregando sobre a unção do Espírito Santo. Quer trabalhar nos moldes da igreja primitiva? Pregue na unção do Espírito Santo. Vamos buscar, vamos clamar que Ele vai nos encher para estar sempre pregando na unção. 2.1. O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida pelo seu nome. A igreja é reconhecida como uma entidade divina cheia do Espírito Santo, com uma missão de salvar vidas, edificar vidas e preparar vidas para encontrar com o Senhor. Aí essa é a sua identidade. E quem vai dar essa identidade para a igreja? O Espírito Santo. É preciso que hoje a igreja permaneça atenta aos registros no Novo Testamento e procure permanecer aplicando os princípios ali expostos a respeito da atuação da igreja neste mundo. Olhamos para a Bíblia, vemos como a igreja se comportava, aprendemos essas virtudes e praticamos e aplicamos nos nossos dias. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos cheios do Espírito Santo exalavam o amor de Cristo e o cuidado de todos. A igreja está crescendo em quantidade, mas a igreja está crescendo em qualidade. Havia um cuidado de todos em todos os sentidos. Eles exalavam amor, porque receberam muito amor de Deus, assim como nós estamos recebendo muito amor de Deus a ponto de distribuirmos este amor. Então, motivo do crescimento da igreja primitiva. Por que ela crescia tanto? Cheia do Espírito, exalando o amor de Cristo. O amor deve ser cultivado pela igreja que espera a vinda do Senhor. Uma característica principal da igreja é o amor. Nós vimos que o amor é a característica do cristão. Olha o que Paulo escreveu a Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Seja consolado com a volta de Jesus, que é iminente e estamos aguardando a qualquer momento. Então, aguardando a volta de Jesus, esta é a bem-aventurada esperança. Desde o início, Deus tem derramado o seu amor pelo seu Espírito, e a igreja tem sido atuante e se desenvolvido por causa do amor e a presença do Espírito Santo. Se agirmos conforme a igreja de Atos dos Apóstolos, fazendo uso do amor, Deus fará a igreja crescer, florescer, e seremos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo, ou Atos do Jesus ressurreto através da igreja, porque o Espírito Santo age de uma maneira plena na igreja primitiva, aguardando a volta do Senhor em santidade, está sempre preparado para a vinda de Jesus. 2.2. O Espírito Santo gera esperança aos crentes sobre um futuro glorioso. Temos muitas vitórias aqui nessa terra, muitas bênçãos. Deus tem nos alegrado, tem nos dado momentos de vida felizes na presença dele, bênçãos materiais, mas uma grande esperança é o nosso futuro glorioso na presença do Senhor.
A esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do cristão. A saber que Jesus virá. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito da sua vida? Paulo diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se eu creio em Jesus só para receber bênçãos materiais, eu sou como um miserável. Mas eu creio em Jesus que me abençoa nesta vida e tem um futuro glorioso para nós. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Precisamos colocar a nossa fé na vinda do Senhor. Eu quero Cristo hoje e sempre. Eu quero Cristo hoje, bênçãos materiais também, salvação e sempre a eternidade com Ele. A partir da compreensão desse texto, entendemos que necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos. Então, o Espírito Santo nos ajuda a esperar a volta de Jesus, algo que nós não estamos vendo, mas está prometido na palavra. Olha que Paulo escreveu aos Romanos: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos dá força e alegria e nos fala cada dia aguardar Jesus nas nuvens. Então, Cristo em nós, esperança de glória. O Espírito Santo nos faz acreditar que Cristo cumprirá o que diz, que preparará um lugar para estarmos juntamente com Ele. Então, Jesus prometeu que volta, e por que nós temos essa convicção? A Bíblia nos diz lá em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que mantém essa chama viva, que Jesus vai voltar. Olha o que diz João: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falando: se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. A esperança que temos é que Cristo voltará para nos buscar. E quem é que aviva essa esperança? O Espírito Santo. Conheça Jesus, único, incomparável, maravilhoso. 2.3. É o Espírito Santo quem opera a regeneração. Regeneração significa o nascer de novo, nascer para uma nova vida, não biológica, um nascimento espiritual. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, ele falou sobre isso aí. A palavra regeneração remete ao nascer de novo, nascer do Espírito, estar em Cristo, se tornar uma nova criatura. E Jesus, conversando com Nicodemos, foi explicando que era necessário que ele nascesse de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma passagem muito conhecida nossa. Pelo Espírito Santo nascemos de novo, recebemos uma nova vida. O novo nascimento, que é a regeneração, nos capacita ao arrependimento e fé, nos transforma, nos leva a olhar as coisas de uma maneira muito diferente. Na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração no homem, transformando-o em nova criatura. Agora nasceu de novo em uma nova criatura. Os valores são outros. Apesar de estarmos na sociedade, estamos aqui no mundo, como Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então, mas é uma nova criatura pensando nas coisas de Deus. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de regeneração, sempre completando a obra de salvação na vida do homem. Já que nem todos atendem a esse chamado, para fazer parte do reino de Deus é necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito, dar oportunidade para que o Espírito faça a obra. Regeneração e o novo nascimento. Pelo lado divino, mudança de coração é chamada de regeneração, de novo nascimento. Agora vamos ver o tópico 3. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma das obras muito importantes do Espírito Santo é a santificação das nossas vidas, para que nós vejamos o Senhor.
Então, entristecemos o Espírito Santo que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa aos ensinamentos da palavra de Deus. Sempre que praticamos algo que está mostrado na palavra de Deus que não deve ser feito, o Espírito Santo estará nos alertando. Dentre os seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar. Olha o que diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queremos ver o Senhor. Para isso, mantemos uma vida de santificação. Olha que bonito. Espírito Santo, o Deus que vive em nós, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo e a santificação. Ele vive em nós para nos mantermos santos, para encontrar com o Senhor. Neste processo, santificar-se é, pela atuação do Espírito Santo, abster-se de pecar para servir ao Senhor. Renuncie ao pecado e dedique ao Senhor. Ocupe o tempo dedicando ao Senhor. O papel do Espírito Santo na nossa santificação. Desde o momento que nos convertemos, também pelo Espírito Santo, agora ele vai operar a santificação na nossa vida até a vinda de Jesus. 3.1. A santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Este é o objetivo principal desta lição, desta que nós estamos estudando hoje. O Espírito Santo nos preparou para tantas coisas, para trabalhar, para dedicar. Agora o Espírito Santo também trabalha para nos preparar para o arrebatamento. Paulo sabia que cada dia que passa, ficamos mais próximos da volta de Cristo. Não temos a menor dúvida do que é isso. Em sua carta aos Gálatas, Paulo os adverte a andar em espírito e não praticar as concupiscências da carne. Olha o que ele escreveu: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. As coisas da carne inclinam para as coisas da carne. Quem é do espírito inclina para as coisas espirituais. E isso que nós chamamos de santidade ao Senhor. Apoiado na fé e crendo que o Espírito Santo está preparando um povo, a igreja para as bodas do Cordeiro. É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje, preparando a igreja para as bodas do Cordeiro. Paulo os adverte a andar em espírito, para que não fossem surpreendidos naquele dia. Não seremos surpreendidos, estaremos sempre vigiando em santificação, buscando ao Senhor. E isso apoiado na nossa fé. Então, fé você não vê, mas ela existe. Então nós esperamos Jesus pela fé e aguardamos, e o Espírito Santo implanta essa fé em nossos corações, que haverá umas bodas do Cordeiro depois do arrebatamento da igreja. Já em sua carta à igreja de Tessalônica, Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito Santo. Deus nos escolhe, uma vez que nós submetemos a santificação do Espírito Santo, a gente passa a ser um escolhido de Deus. Jesus chama a todos, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, aqueles que dizem sim ao chamado, o Espírito Santo começa a santificar, a preparar para encontrar o Senhor nos ares. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É pelo Espírito Santo. A santificação progressiva do cristão somente se encerrará no arrebatamento da igreja. Nós estamos num processo de santificação que só vai terminar no momento do arrebatamento da igreja. Em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. O Eliezer trabalhava com Abraão. Abraão significa Deus Pai. Ele precisava de uma noiva para o seu filho Isaac, e ele mandou que Eliezer fosse a sua família, a raiz da sua família, para trazer uma
uma noiva para Isaac. Da mesma maneira, o Eliezer é símbolo do Espírito Santo que trabalha na vida da noiva de Cristo, preparando para encontrar com o noivo. Assim, Abraão significa o pai, Isaac significa o filho, Eliezer o Espírito Santo e Rebeca simboliza a igreja e o Espírito Santo preparando a noiva para encontrar com o noivo. 3.2. A noiva deve permanecer pura, imaculada, ou seja, sem mancha, à espera do noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado, que perdeu a sua identidade, zelo e presença do Espírito Santo. Ele vai voltar para uma noiva adornada com a presença do Espírito Santo. Paulo usa esse símbolo em sua carta aos Efésios. Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Então, a noiva que Eliezer, símbolo do Espírito Santo, vai preparar. Como achar uma noiva para Isaac, para o noivo Jesus, no sentido tipológico? Era a pergunta de Eliezer, era isso que ele sabia. Como encontrar uma noiva para Isaac, que é símbolo de Cristo? Tem que ter o mesmo sangue. Abraão disse, vai na parentela, porque eles adoram o mesmo Deus. Aqui na terra dos cananeus você não vai encontrar alguém que adora o Deus Altíssimo. Então volta na terra muito distante alguém que adore o mesmo Deus. Tem que ser bondosa, educada, tem que ser trabalhadora. É isso, é o trabalho da igreja. Tem que ter algo especial em seu coração. Tem um sentimento de ovelha de Cristo. Então, a noiva se reunirá ao esposo e essa oficial cerimônia de casamento, entre aspas, a noiva encontrando com Cristo, entre aspas, será realizada. E então estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que Paulo escreveu. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o dia e hora ninguém sabe. Prepare-se. Há um dia haverá a corneta tocando, as trombetas tocando e a igreja será arrebatada. 3.3. Será arrebatado o cristão que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Que o próprio Espírito Santo veio quando nasceu a igreja e fica com a igreja até a igreja subir. Então precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Não é de vez em quando, é diária, continuamente na direção do Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo tem a ver com a nossa salvação e vida com Deus. Tem tudo a ver, porque o Espírito Santo é que convence, é o Espírito Santo que dá os dons, é o Espírito Santo que faz desenvolver os frutos do Espírito. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na eternidade, Deus já planejou que Jesus viria ao mundo para morrer em favor da humanidade e também já planejou que o Espírito Santo viria para convencer o ser humano a se converter a Jesus, que ele ia encher essa igreja do Espírito Santo e o Espírito Santo ia ficar com a igreja até o arrebatamento. Paulo deixou registrado a respeito da importância desta comunhão na vida de todos. É muito importante. Olha o que ele escreveu. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então, a intercessão de Cristo, o pacto da redenção e a nossa felicidade eterna. Cristo está à direita intercedendo por nós. Existe um pacto, existe uma redenção prometida. Isso nos dá uma felicidade eterna. Prezados irmãos, concluindo a nossa escola dominical de hoje,
No tópico 1, nós estudamos o Espírito Santo na vida da igreja. Estudamos muito sobre isso. E o que nós aprendemos? A igreja é igreja e permanece sendo igreja, porque o Espírito Santo a santifica, fundamentada constantemente na verdade. A igreja é igreja. A palavra igreja significa os tirados para fora do mundo, separado. E o Espírito Santo continua com a igreja. No tópico 2 nós estudamos o Espírito Santo, consolador, inseparável da igreja. Nós temos provado isto. E o que aprendemos? O Espírito Santo proporciona ao cristão amor, esperança, regeneração, para que tenha capacidade de permanecer fiel à sã doutrina, por meio de uma adoração contínua e sincera, para que ele possa encontrar com Jesus naquele grande dia. Tópico 3 nós estudamos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Acabamos de estudar esse tópico. Então, devemos deixar ser envolvidos pelo Espírito Santo, de modo que ele desperte em nós a urgência de mudarmos as nossas ações, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, para podermos escolher viver uma vida de comunhão com Deus. Visto isso, nós podemos fazer a nossa conclusão. Vimos nesta última lição, lição número 13, que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade, para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Então, santidade, minha prioridade. Santidade, minha prioridade. Santidade até ao arrebatamento. O Espírito Santo estará conosco até o arrebatamento. Assim, a penúltima oração no livro de Apocalipse, a última é aquela, ora vem Senhor Jesus. A penúltima é esta, o Espírito e a noiva diz, vem. Então até o arrebatamento o Espírito Santo está do lado da igreja. O Espírito e a noiva diz, vem. Porque a igreja nasceu, a noiva nasceu no dia de Pentecostes pelo Espírito, e o Espírito clamando junto com a noiva, ora vem Senhor Jesus. Então terminamos a nossa escola de hoje, lembrando que virando o ano e também virando o trimestre, nós estaremos estudando sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Vai ser uma grande bênção estudar esses próximos 3 meses também. Então, o Marcos, o servo e a missão no serviço de Deus. EBD, venha, Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da diretoria da igreja, lideranças, dirigentes de congregação, irmãos e amigos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Juiz de Fora. Sou o pastor Moisés, estou aqui para desejar boas festas e um feliz Natal. Que o Senhor Jesus continue derramando as suas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família em todo o tempo. Receba o abraço da minha família para a sua família e um Feliz Natal!